Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, quinta-feira, dia 26 de julho. As notícias e as informações do dia do agronegócio, da economia, também as cotações e a previsão do tempo. A partir de agora, no Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Vamos começar falando então que a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, entregou ontem, ainda quarta-feira, dia 25, ao Ministério da Fazenda um ofício em que pede ajustes em alguns pontos do Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019, anunciado ainda no mês passado pelo governo federal para financiar a atual safra. A pauta de reivindicações inclui, entre outros pontos, o retorno da possibilidade de financiamento de assistência técnica e também elaboração de projetos com recursos do crédito rural a juros controlados. Além disso, também, o financiamento de armazéns usados no âmbito do Programa de Construção e Ampliação de Armazéns e a revisão dos prazos para reembolso do crédito de custeio para cafeicultura, também fruticultura e cana-de-açúcar. O superintendente técnico, o Bruno Luque, e também a assessora técnica da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA, Fernanda Schwantz, discutiram o tema com o secretário adjunto de Política Agrícola e Meio Ambiente do Ministério da Fazenda, Ivandré Montiel, numa reunião na sede do órgão em Brasília. E ele explicou que uma das principais demandas do setor é o retorno do financiamento com o crédito rural oficial, assistência técnica e elaboração de projetos técnicos para os produtores. Este item foi retirado do Manual de Crédito Rural e, por conta dessa decisão, então, o produtor paga do próprio bolso os projetistas para desenvolver esses serviços. Então, mais uma reivindicação do setor produtivo, aí solicitando esse ajuste no Plano Safra. Olha, a recuperação dos preços dos produtos lácteos no ano de 2017 favoreceu o faturamento das gigantes do setor no mundo, de acordo com um relatório que foi divulgado pela Global Dairy Top 20 de 2018 do Rabobank. Esse relatório aponta as maiores companhias do setor, que no ano passado, por exemplo, o faturamento delas cresceu 7,2% em dólar e 5,1% em euros, segundo o levantamento. No ranking, a principal movimentação foi da francesa Lactalis, que saiu do terceiro lugar em 2017 e superou a Danone, que estava em segundo na publicação do ano passado. E o Rabobank, destacou que as fusões e aquisições no segmento de laticínios cresceram no ano passado. Totalizaram 127 acordos, contra 81 ainda em 2016. As grandes fusões como Danone, White, Wave, Saputo e Murray Goulburn tiveram, então, um efeito limitado sobre o ranking. Esse relatório acrescentou que um dos acordos mais importantes ocorreu fora do top 20, que foi a compra da brasileira Vigor pelo grupo mexicano Lala. Ainda falando sobre a questão dos lácteos, agora falando sobre laticínios, os laticínios gaúchos estão preocupados com o reflexo que a nova tabela de frete vai trazer ao preço do leite ao consumidor e também o seu impacto sobre a inflação no Brasil. O assunto, inclusive, foi alvo de uma reunião de indústrias associadas ao Sindilat nessa semana em Porto Alegre. O presidente do Sindilat, Alexandre Guerra, diz que a tabela divulgada agora, ela mexe muito sensivelmente nos custos de produção e também na distribuição do leite no Rio Grande do Sul. E para a gente comentar sobre esse assunto, hoje está conosco via Skype o Darlan Pagliarini, que é secretário executivo do Sindicato dos Produtores de Leite do Rio Grande do Sul, Sindilat. Darlan, boa tarde, boa noite, bom início de noite, seja bem-vindo, muito obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Cristiano, é com satisfação que a gente volta ao teu programa e tratar de um assunto tão importante que é essa questão da tabela dos fretes. O presidente do Sindilat disse que é uma questão bastante sensível o tabelamento dos fretes. Eu gostaria que tu explicasse para a gente até que ponto essa sensibilidade pode, de fato, trazer resultados aí tanto para o produtor, para o setor produtivo, como também para o consumidor brasileiro. A nossa grande preocupação, e conforme você falasse, nós fizemos uma reunião essa semana do sindicato, a reunião mensal,
onde foi tratado, além de outros assuntos, essa questão da tabela de fretes. Sim. Pegando a posição da grande parte das empresas, a variação desse custo de frete, ele arranca, na melhor das hipóteses, com um acréscimo de 20%, chegando em alguns casos a dobrar esse valor do frete. Então, a nossa grande preocupação é de que isso, num primeiro momento, vá repercutir ao consumidor, mas a gente não descarta que essa situação acabe, de certa maneira, repercutindo ao produtor, e aí vem uma preocupação toda especial com esse aumento do frete, é que nós temos no Rio Grande do Sul grande parte das propriedades rurais, o volume de produção nas propriedades são pequenos, quer dizer, o impacto do custo do frete acaba acarretando em muito na rentabilidade das propriedades rurais. Então, é mais um desafio que a gente enxerga logo aí na frente. Se não tiver especificamente, acho que até o presidente da República não deve vetar nada em relação a essa medida provisória que ela passou na íntegra, até pela Câmara Federal e Senado. A nossa expectativa é de que, junto ao STF, que tem algumas ações de inconstitucionalidade, haja um posicionamento, até porque a questão do tabelamento, nós entendemos que ele é um retrocesso em toda a economia do Brasil, e ele pega com relação justamente ao tabelamento que existia na produção de leite nos anos 80, onde o Brasil era um grande importador. No momento que deixou de ter o tabelamento de preço, a nossa produção começou a aumentar, e é uma questão de livre mercado. E essa questão do frete, na verdade, é uma situação muito da situação econômica do país, onde houve um incentivo à compra de caminhões, né, há 10, 15 anos atrás. Com essa parada da economia, é normal que tenha um desequilíbrio entre oferta e procura. Então, a grande preocupação é que talvez até essa situação do tabelamento de frete, e conforme já foi relatado, grandes empresas vão verticalizar também a questão do transporte como maneira de ter o seu produto de maneira mais competitiva. Quer dizer, talvez o que a gente enxerga é que talvez o tabelamento dele ser uma solução, muito pelo contrário, ele vai agravar ainda mais a situação em relação ao custo do transporte, que a logística brasileira já é muito cara. Agora, Darlan, essa questão do frete, ela está sendo negociada, inclusive, como tu falaste, está no STF, e se ela realmente ficar assim como está, o setor produtivo, né, vários outros setores, além do lácteo, do laticínios, perceberam já essa dificuldade, tem se pensado em alguma solução, ou, digamos, não solução direta, mas uma alternativa a essa questão que pode impactar muito aí nesse custo do tabelamento do frete? Algumas alternativas, mas aí, de novo, né, cabe muito mais aquelas empresas que têm um tamanho maior. Talvez ela vá verticalizar a questão de algumas rotas, mas as pequenas empresas não têm essa condição financeira de fazer isso. Então, nós enxergamos no curtíssimo prazo, né, caso não haja uma solução jurídica para isso, um agravamento no setor de laticínio, até porque talvez um dos poucos setores que mais de quase que 100% da sua produção depende do transporte rodoviário. Sim. Então, nós temos essa situação que realmente é uma preocupação, como também talvez até se caminhe para uma solução
mas aí a médio e longo prazo, que fosse uma unificação da questão da coleta de leite nas propriedades rurais, como acontece em alguns países, sendo uma empresa que coleta e fica entregando o leite daquele produtor onde tiver uma indústria mais próxima. Certo. Mas isso é toda uma questão que precisa ser trabalhada melhor, né? E não é uma solução ela de curtíssimo prazo. Então, a grande preocupação que se tem é nesse momento que não se tem um horizonte positivo com relação a esse aspecto da tabelamento de frete. Certo. Darlan, aí o consumidor vai começar a perguntar, certamente, se isso vai ter impacto no preço do leite ou dos laticínios como um todo. Qual é a tua visão? Qual a visão do Sindilate? O que se tem falado nesse sentido? Quem é que vai absorver, digamos, esses custos maiores? A gente sabe que o produtor absorve, é repassado também para o consumidor. Como é que vai ficar essa questão do preço aí? Num primeiro momento, a gente imagina que isso vá repercutir ao consumidor, né? Mas, de outro lado, também, ficando esse produto muito caro e o momento econômico ele é bastante delicado, né? Invariavelmente esse custo ele vai voltar para trás, quer dizer, o produtor de qualquer maneira vai acabar como consequência arcando com parte desse custo também. Então aí nós poderemos ter uma situação que se agrava mais. A gente já tem desde os últimos 2, 3 anos um abandono bem representativo na produção de leite, principalmente naquelas propriedades com menor volume, e essa questão do frete pode acarretar ou acelerar ainda mais esse abandono da atividade leiteira. Certo. Então, a nossa grande preocupação, e por isso a manifestação do sindicato, é justamente porque isso acaba trazendo um problema muito sério, né, já que a gente está numa atividade que envolve muito a questão da inclusão social. Então, essa é a grande preocupação que a gente tem, que sabe que o consumidor ele absorve até um certo momento e depois ele faz ou a troca por outros produtos ou diminui um pouco o consumo e aí vai ocorrer de que isso vai ter que ficar dentro da cadeia produtiva de uma maneira ou de outra para poder fazer frente e tirar essa produção do campo, chegando até a mesa do consumidor. Agora, diante dessa preocupação que tu falaste, Darlan, o que o sindicato tem para dizer para os produtores? Olha, a nossa posição como sindicato e durante a própria greve dos caminhoneiros foi uma posição muito ativa com relação a alertar esse aspecto, tentar, no que tem do alcance jurídico, trabalhar para que a gente não tenha que absorver esse custo. Agora, realmente é um momento bastante complicado, porque se porventura o STF não declarar inconstitucional a questão dessa tabela de frete, não enxergo de outra maneira senão cumprir a tabela e verificar com o passar do tempo como que o mercado vai se posicionar com relação a isso. Claro que isso não impacta somente na produção de leite, mas a produção de leite ele tem um aspecto muito peculiar, porque ele é formado por pequenas empresas. Claro que tem grandes grupos econômicos, mas quando a gente fala da questão da proteína animal, o setor do leite é normalmente o grupo de empresas com poder aquisitivo ou um poder de caixa menor do que dos outros, do complexo de carnes, por exemplo. Então, de novo, a preocupação que o sindicato tem é justamente nesse sentido, que é uma cadeia produtiva que depende muito, né, trabalha com margens pequenas
e tem, na sua parte, tanto de indústria quanto de produtores, não é um setor que tenha grande disponibilidade financeira para fazer frente a um transporte próprio, né, da atividade. Vamos pegar na questão do produtor, quantos produtores poderiam ter uma questão de ter o seu caminhão próprio para levar até laticínios, quer dizer, a gente pega aí 5, 6 produtores, o restante depende efetivamente do transporte realizado por terceiros. Darlan Pagliarini, secretário executivo do Sindicato dos Produtores de Leite do Rio Grande do Sul, Sindilat. Darlan, muito obrigado pelas considerações, por responder às nossas perguntas aqui e trazer essas informações para a gente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, é uma satisfação falar com vocês e sempre à disposição e uma feliz início de noite para todos nós e aguardamos ter boas notícias com relação a essa questão do frete. Uma boa noite. Muito bem. Vamos agora falar que a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, e também a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais protocolaram ontem, ainda no Supremo Tribunal Federal, um pedido de liminar para permitir que instâncias inferiores da Justiça tomem decisões sobre o tabelamento do frete, que é, também, como disse o Darlan agora há pouco na entrevista, ele afeta todos os setores produtivos. As entidades querem que seja julgada uma ação protocolada na 22ª Vara Federal de Brasília. Atualmente, todas as discussões na Justiça contra o tabelamento estão suspensas por determinação do ministro do STF, Luiz Fux, que é relator de 3 ações de inconstitucionalidade sobre o tema. Enquanto analisa, ele bloqueou qualquer outra decisão judicial a respeito do tabelamento. E o caso está parado justamente por causa do recesso parlamentar. Ele só vai ser retomado a partir do dia 27 de agosto. E o setor agropecuário foi destaque na geração de empregos do país no mês de junho. Segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, o setor registrou saldo positivo de 40.917 novos postos de trabalho no período, gerando abertura de vagas pelo 2º mês consecutivo neste ano. E no comunicado técnico do Núcleo Econômico da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o número é superior ao do mesmo período do ano passado, quando registrou 36.827 de saldo de novas vagas de emprego. Essa diferença demonstra que o setor planeja uma produção tão alta quanto a do ano passado. Mas informações relacionadas ao agronegócio estão constantemente e paulatinamente sendo trazidas, divulgadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que no ano passado promoveu o Censo Agropecuário de 2017. Em alguns momentos o IBGE então tem trazido as informações e hoje, nesta quinta-feira, ele liberou algumas outras informações que eu vou trazer algumas delas aqui na programação do nosso Destaque Rural Notícias de hoje. Por exemplo, a fronteira agropecuária, ela avançou 16.573.292 hectares do território nacional entre 2006 e 2017. Um resultado aí que equivale a dizer que a agropecuária nacional somou aos seus domínios uma área equivalente aos territórios inteiros de Portugal, Bélgica e Dinamarca juntos. Esses dados, então, mostram, fazem parte desse censo agropecuário do ano passado. O Brasil tem atualmente 350.253.329 hectares pertencentes a 5.072.152 estabelecimentos agropecuários. A área ocupada por estabelecimentos em 2017 foi 5% maior do que a no censo anterior, que aconteceu no ano de 2006. São vários aspectos e muitas análises que podem ser feitas, mas a gente está trazendo hoje aqui os dados, Por exemplo, outro dado importante, as mulheres estão mais presentes na agropecuária brasileira. A cada 10 chefes de fazenda, 2 são do sexo feminino. Os dados que foram trazidos pelo IBGE mostram que em 11 anos aumentou a proporção de dirigentes de estabelecimentos agropecuários no país do sexo feminino. O percentual de entrevistas autodeclaradas como responsáveis pelo agronegócio aumentou de 12,68% em 2006 para 18,64% em 2017.
Também outro dado interessante, o Brasil tem mais de 500 mil de crianças trabalhando no campo. Ao todo são 587.805 trabalhadores com até 13 anos de idade atuando em estabelecimentos agropecuários. São 329.096 meninos e 258.709 meninas. Existe uma questão muitas vezes cultural, disse Antônio Carlos Florido, que é o coordenador técnico do Censo Agropecuário. Nessa questão cultural, diz ele, em que todos da família ajudam na atividade, inclusive os menores. Só que tem uma questão aí, de acordo com a legislação brasileira, o trabalho infantil se refere a atividades econômicas ou de sobrevivência com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos. E o censo traz esse dado interessante aí para a gente, para fazer as análises, como eu disse. E, para finalizar, uma última informação ainda desse censo, como eu disse, são várias, mas a mecanização da agropecuária está reduzindo o total de pessoas trabalhando no campo. Entre 2006 e 2017, para cada trator adquirido, quase 4 empregos no campo foram eliminados. Os dados do censo mostram que em 2017, 15.036.978 pessoas trabalhavam em estabelecimentos agropecuários. 1.530.566 a menos do que o registrado pelo censo que aconteceu em 2006. Em 1985, eram 23.400.000. O percentual de produtores e trabalhadores com laços de parentesco diminuiu de 77% em 2006 para 73% em 2017. Quer diversificar seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no mercado no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode inclusive acessar o site bortoliniimóveis.com.br para obter mais informações. Vamos trazer então agora as informações sobre economia. Estimativas divulgadas hoje pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, indicam que a economia brasileira deve crescer este ano apenas 1,6%. O número é um ponto percentual abaixo do que estava previsto no mês de abril. De acordo com o informe conjuntural referente ao segundo trimestre, estudo que traz a revisão de expectativas da entidade para o desempenho da indústria e da economia, a indústria deve crescer 1,8%. Só que esse percentual no mês de abril estava em 3%. Os investimentos devem aumentar 3,5%, enquanto o consumo das famílias expande 2% na expectativa da CNI. A taxa de desemprego estará em 12,45% ao final do ano agora de 2018. Em relação à inflação, a CNI espera que a inflação continue baixa, apesar dos aumentos de preços provocados pela greve dos caminhoneiros, essa questão que a gente estava até discutindo agora há pouco. E a CNI acha que o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, fecha o ano em 4,21%. Só que o detalhe é que no mês de abril essa expectativa estava em 3,7%. Temos aqui também dados que foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas sobre o índice de confiança da construção, que subiu 1,7 ponto de junho para julho e atingiu 81 pontos na escala de 0 a 200. Mesmo com a alta, o indicador não recuperou totalmente aquela perda de 3,1 pontos de maio para junho. E a alta de julho foi puxada principalmente pelo índice de expectativas, que mede a confiança do empresário da construção para os próximos meses e que avançou 2,7 pontos e atingiu 91 pontos. E a receita gerada pelo turismo internacional no Brasil de janeiro a junho aumentou 5,94% se comparar com o primeiro semestre do ano passado. Foi o que informou hoje o Ministério do Turismo. Os viajantes estrangeiros deixaram no país 240 milhões de dólares, 180 milhões de dólares a mais do que no primeiro semestre do ano passado. Os dados são do Banco Central. E agora nós vamos ter um comentário do economista Gustavo Ponzoni, que vai trazer informações relacionadas às questões financeiras para nós, antes da gente saber sobre como é que se comportou hoje o índice Ibovespa. Vamos ouvir.
Olá pessoal, bom final de tarde a todos. Então, uma visão macroeconômica aqui, retrospectiva da última semana. No âmbito nacional, o Banco Central trouxe o IBC-BR de maio e registrou uma forte queda de 3,34% ante abril, bastante impactada ainda pela greve dos caminhoneiros. O IBGE apresentou o IPCA 15 de julho, que subiu 0,64%, abaixo da expectativa aí que era 0,73%, já mostrando um arrefecimento da pressão inflacionária recente com a greve. Na parte política, o PTB aprovou por unanimidade a indicação então do pré-candidato à presidência, o Geraldo Alckmin. Com isso, o PSDB já tem 20% do tempo de TV da campanha eleitoral. Dada a aliança então com o PSD, o PPS e o Centrão. O Centrão, que chegou na última semana então a um acordo para apoiar o Alckmin, e isso acabou impactando positivamente o mercado acionário. Então animou bastante a Ibovespa no momento que foi anunciado. No âmbito internacional, o índice de preços ao consumidor, o CPI da zona do euro, ronda a meta de 2% e levanta questionamentos sobre o próximo passo aí do Banco Central Europeu. Em meio às tensões comerciais aí envolvendo Estados Unidos, China e União Europeia, foi assinado acordo comercial no momento que foi anunciado. No âmbito internacional, o índice de preços ao consumidor, o CPI da zona do euro, ronda a meta de 2% e levanta questionamentos sobre o próximo passo aí do Banco Central Europeu. Em meio às tensões comerciais aí envolvendo Estados Unidos, China e União Europeia, foi assinado acordo comercial então entre a União Europeia e o Japão, que elimina 99% das tarifas sobre produtos japoneses e 94% das tarifas de importação europeias para o Japão. O acordo deve representar um impulso no PIB japonês de mais ou menos 1% e uma redução em torno de 1 bilhão de euros de impostos pagos anualmente. Essa questão aí das tensões comerciais segue envolvendo Estados Unidos e China principalmente. Então, uma queda de braço bem forte entre os dois países, duas grandes economias do mundo, que acaba impactando aí o cenário internacional como um todo. Perspectivas, a questão do Brasil, perspectiva para essa semana, sondagens da FGV do mês de julho dividem a atenção com o resultado fiscal de junho e no exterior, cúpula do G20 de finanças na Argentina, reunião do Banco Central Europeu e primeira leitura do PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre no radar. Então, uma semana com uma agenda econômica bem cheia, então é importante a gente acompanhar isso. Pessoal, semana que vem estamos de volta. Muito obrigado, bom final de tarde a todos. Valeu! E agora então vamos ver como é que ficou o índice Bovespa hoje e também o dólar comercial. O benchmark da Bolsa Brasileira hoje fechou com perdas de 1,01% a 79.405 pontos. E o dólar voltou a ter forte alta depois de quedas recentes e também com os investidores de olho em movimentos eleitorais. A moeda norte-americana subiu 1,21%, cotada a R$ 3,74, R$ 3,7468 na venda. Hora agora do clima. A gente começa então com a previsão do tempo pela região sul para amanhã, sexta-feira, dia 27 de julho. A gente vê no mapa, né, que tem uma parte ainda do estado do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina que pode ter chuva. Então a previsão diz assim, muitas nuvens e chuva no nordeste do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina. O leste catarinense e gaúcho amanhecem com muitas nuvens, mas o sol aparece ainda cedo e a nebulosidade diminui. O tempo fica aberto nas demais áreas com sol e sem chuva. Vamos agora à previsão na região centro-oeste para amanhã, sexta. Ar seco garante mais um dia de sol, calor e tempo firme em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. A umidade do ar fica baixa nas horas mais quentes do dia, com índices entre 20% e 30%.
Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode acessar o site bortoliniimóveis.com.br para mais informações. Bom, hora das cotações agora. Temos então, para começar aqui, as cotações do farelo de soja, tonelada em Ponta Grossa, R$ 1.380, hoje, quinta, 26 de julho. Em Paranaguá, R$ 1.390. Agora, a soja saca em Passo Fundo, R$ 81,50, em Paranaguá, R$ 88,00, em Rio Grande, R$ 87,50 e em Rondonópolis, R$ 76,00. A saca do milho em Passo Fundo, R$ 39,00. Em Ponta Grossa, R$ 37,00 e em Rondonópolis, R$ 25,50. O trigo, agora, tonelada em Santa Rosa, R$ 900,00, em Dourados, R$ 1.030, em Cascavel, R$ 1.050, em Carazinho, R$ 900,00. O arroz em casca em Pelotas, R$ 42,45, em Cachoeira do Sul, R$ 42,80 e em Jaraguá, R$ 40,00. O feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 70,00, o feijão preto em Santa Maria, R$ 125,00 e o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 135,00. Vamos agora para o boi gordo, arroba em Barretos, R$ 143,00 e em Tocantins, R$ 130,00. O quilo no Rio Grande do Sul, R$ 4,85. O suíno vivo, no interior do Rio Grande do Sul, R$ 2,95 e a média no estado do Rio Grande do Sul, R$ 2,80 o quilo. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,95 e o frango vivo em São Paulo, R$ 3,00 o quilo. Ficamos então por aqui com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Mais uma vez agradecemos a sua audiência. Lembrando que você pode participar do nosso programa nas redes sociais. Se você não consegue ver o programa ao vivo, que vai ao ar a partir das 6 horas da tarde de segunda a sexta-feira, você pode também aproveitar e assistir ele gravado nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Para você participar do programa Destaque Rural Notícias, também você pode utilizar o WhatsApp. Anota o número aí, 549-9116-9140. 549-9116-9140. Muito obrigado então pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.